Levante a palavra nas suas mãos. Isso, levante a Bíblia nas suas mãos. Diga: meu Deus, fala comigo, meu Pai, através da tua palavra. Diga: fala comigo, meu Deus, através da tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o escudo da fé. A Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aqui para mim, por gentileza. Nós temos que tomar o escudo da fé. Qual era a finalidade do escudo do soldado romano? Ele tinha a finalidade de proteger o soldado contra as lanças, contra os dardos inflamados, que em alguns casos eram flechas com estopa, e era colocado ali combustível inflamável, e se acendia e lançava aquela flecha. E aonde ela chegava, ela incendiava, ela devastava, ela causava uma grande destruição. E havia também aqueles dardos que eram colocados na ponta da flecha, veneno, substâncias venenosas, que quando o soldado era ferido, aquele veneno entrava nas correntes sanguíneas e ele ia morrendo da maneira mais brutal possível. Por quê? Porque não existe nada pior do que a morte lenta. Então o veneno ia deteriorando o organismo, ele ia ali perdendo as forças, ia morrendo aos poucos. Aquilo era um sofrimento muito grande. Então o escudo tinha a finalidade de protegê-lo contra esses ataques. E trazendo para a nossa vida espiritual, não é diferente. Nós sofremos ataques. O diabo envia as suas setas, o diabo envia os seus dardos inflamados, que muitas vezes, por não estarmos com esse escudo da fé, esses dardos nos acertam, nos atingem. E esses dardos são os pensamentos ruins, esses dardos são as dúvidas que entram em você, pensamentos ruins, e ele vai destruindo você. Como um veneno que entra no corpo, ele vai te matando aos poucos, você vai morrendo, a sua fé vai morrendo, a sua esperança vai morrendo, você vai perdendo essa força, essa disposição, você já não ora mais, você já não tem mais aquela disposição de buscar a Deus. Muitas vezes quando vem para a casa de Deus, vem se arrastando, não tem mais aquele ânimo, aquela força, é tudo realizado, feito no piloto automático. Por quê? Porque a pessoa já foi atingida, ela já foi atingida, ela já está ferida, e o antídoto para a cura é o Senhor Jesus, para curar a pessoa desse veneno que está dentro dela. Esse veneno por conta de um ataque, de um dardo inflamado do diabo. Esse veneno que entrou, essa flecha que atingiu ela. Então nós temos que buscar essa cura.
De repente você olha para você, você não é mais o mesmo. Depois de um ataque, você mudou. E o diabo, ele nos ataca de diversas maneiras. Esse ataque, esses dardos inflamáveis do maligno, ele vem de diversas maneiras. O diabo, muitas vezes, não podendo tocar em você diretamente, ele vai tocar naquilo que desestabiliza você. Ele vai tocar no seu filho, ele vai tocar no seu emprego, ele vai tocar na sua saúde, ele vai usar situações para mexer com você, para tocar na sua reputação. É uma situação que se levantou, é alguém que está te difamando, é alguém que está mentindo a teu respeito. É uma situação que acontece que você não imaginava, e aquilo é uma seta do diabo para lhe atingir. É uma seta. E há muitas pessoas que foram atingidas diretas e indiretamente por essas flechas. Pessoas que hoje estão mal por conta disso. Depois que aconteceu algo com seu filho, você não é mais a mesma pessoa. Depois que o seu casamento acabou, depois de uma separação, você não tem mais aquela mesma fé. Depois que você enfrentou uma doença que aconteceu, uma situação ruim na sua vida, você enfraqueceu, você percebe, eu não consigo mais ser a mesma pessoa. Eu não tenho mais aquela mesma fé que eu tinha. Eu não consigo mais ter aquela mesma comunhão depois do que aconteceu comigo, porque nem todas as pessoas têm resiliência para se levantar depois de um ataque. Não tem. Tem gente que cai e permanece caída, ela não consegue mais se levantar. Ela não consegue mais se recompor. Agora, como me recompor? Como me levantar? Sozinho é impossível. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só Deus tem a capacidade, o poder para levantar uma pessoa que está caída. Então, para eu me levantar, eu preciso buscar forças em Deus. Eu preciso buscar cura nele. Agora, o escudo da fé tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que me proteger. É com o escudo da fé que você protege as suas emoções. Você não pode ser uma pessoa emocionalmente fraca, frágil, uma pessoa que tem uma mente fraca. Você tem que ter uma mente forte. Você tem que ter emoções fortes. Você não pode ser uma pessoa que é fraca emocionalmente. Qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te entristece, qualquer coisa te preocupa, qualquer coisa mexe com você. Se você for fraca emocionalmente, se você não tiver força emocional, se você não souber lidar com as coisas que te acontecem, porque nós não temos controle sobre todas as coisas. Muitas vezes nós quebramos cabeça com coisas que nós não podemos controlar. Eu não tenho controle sobre aquela situação. Então eu vou me concentrar naquilo que eu posso controlar. Aquilo que eu não posso, eu levo para Deus. Eu não me preocupo, porque a minha preocupação não muda aquela situação. A minha preocupação não resolve aquele problema. Então, ao invés de ficar quebrando cabeça, deixando aquilo me afligir, deixando aquilo mexer com a minha fé, deixando aquela situação me desanimar, deixando aquela situação me colocar num poço de tristeza, eu vou pegar aquela situação que foge do meu controle e eu vou colocar na mão de Deus. Tem coisas que eu não posso resolver, tem coisas que não competem a mim,
Eu não vou ficar quebrando a minha cabeça, me entristecendo, não. Eu vou levar aquela situação para Deus e vou me concentrar naquilo que está no meu alcance, naquilo que está a meu encargo, naquilo que é da minha responsabilidade, naquilo que foge da minha alçada. Eu entrego para Deus e descanso a minha alma. Por quê? Porque eu tenho um escudo da fé que me protege. Eu não vou deixar essas coisas abalarem as minhas emoções, me atingirem. Tem pessoas que perderam a fé, tem pessoas que andam entristecidas, magoadas, tem pessoas que andam mal por causa disso. E a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus diz aqui assim, no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não lhe toca, não o atinge. Ou seja, a pessoa que está em Deus e Deus está nela, o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar. O diabo não pode. Por quê? Porque a pessoa é nascida de Deus. Deus está nela e ela em Deus. Por quê? Porque ela nasceu de Deus. O diabo pode tentar, mas ele não pode tocar nela sem a permissão de Deus. Quem é nascido de Deus, quem está em Deus e Deus nele, tem um escudo, tem a proteção. É Ele que protege, Ele é a nossa sombra, a nossa direita, é Ele que nos guarda. O salmista diz: de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que fez o céu e a terra. O meu Deus não dorme, é Ele que me guarda, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha proteção. Mas não se trata de apenas dizer isso. Você precisa crer e viver isso, porque não pode ser uma coisa subjetiva. Não adianta, por exemplo, a pessoa simplesmente dizer: ah, Deus é a minha proteção, Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza. Não adianta colocar lá um quadro do Salmo 91, o Salmo da proteção. Não adianta. Não adianta ter a Bíblia aberta na cabeceira da cama. É necessário que a pessoa faça de Deus o Senhor da vida dela. É assim que Deus guarda. Ele guarda os seus, Ele protege os seus, Ele protege aqueles que são deles. A Bíblia diz aqui também no Salmo 33, no versículo 20, diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Quer dizer, o nosso auxílio, a nossa proteção vem dele. A nossa esperança está nele, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas situações adversas, mesmo naquelas situações que fogem do nosso controle. Porque é fácil ter paz diante daquilo que você pode controlar. O difícil é você manter a paz quando as coisas fogem do seu controle. Aí você precisa exercitar a confiança nele. Porque mar calmo não forma bons marinheiros. É fácil você estar velejando, alegre, feliz, sorrindo, quando o vento está favorável, as coisas estão fluindo. Agora, quando vêm as tempestades,
quando o vento sopra contrário, quando vem ali aquela tempestade que joga o teu barco de um lado para o outro, parece que vai afundar, que vai quebrar no meio, aí você tem que exercitar a sua fé e a sua confiança. E quem vive pela fé não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Quem tem o escudo da fé não vive pela vista, vive pela crença, pela fé, pela promessa, pela visão, não pelos olhos, não pelo que está vendo. A Bíblia nos ensina aqui também, no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1, Deus fala com Abrão, e Deus diz assim a ele: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abrão, não temas. Abrão, não temas. Eu sou o teu escudo. Deus é o nosso escudo. Você não sabe o que estão tramando para você. Você não tem ideia de quantos livramentos Deus já te deu e você nem sabe disso. Você não tem ideia do que vai acontecer amanhã. Nós não somos Deus, nós não somos oniscientes, nós não sabemos, não temos a menor ideia do que o amanhã trará luz. Você não sabe o que vai acontecer. Se amanhã vão armar contra você, se vão difamar você, se vão fazer um motim contra você, você não tem ideia, nós não sabemos. Então Deus é o nosso escudo, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Agora, para Deus proteger, você tem que estar nele e Ele em você. Você vê, por exemplo, que quem tem filhos aqui, você ama teus filhos, você não pode protegê-los quando eles estão longe. Você não pode fazer isso, não dá. Você vê que o filho pródigo, enquanto ele estava na presença do pai, ele estava guardado, ele estava protegido, ele tinha o carinho, o amor, o cuidado, a proteção, a provisão do pai. Não lhe faltava absolutamente nada. O pai provia tudo. Ele estava em segurança. Ele estava nos aposentos do pai, na casa do pai, debaixo dos olhos do pai. Tudo que era do pai era dele. Só que chega um momento que ele fala assim: eu vou viver a minha vida, eu vou ser independente, me dá a parte da herança. O pai deu. Por quê? Porque Deus nunca vai impor. Lembrando que esse pai representa Deus, que nunca vai impor a vontade dele em nós. O pai queria que ele partisse? Claro que não. No que dependesse do pai, ele ficaria ali para sempre. Você tem filhos, você ama seus filhos, você quer que os seus filhos se casem, constituem família, mas se você puder tê-los por perto, você vai fazer de tudo para que isso aconteça. Muitas vezes o filho compra uma casa do lado da casa da mãe. É ou não é verdade? Então o filho sai, e quando ele sai do cuidado do pai, da proteção do pai, ele vai gastar tudo que tem com prostituta, meretrizes, bebidas, dissipa tudo que tem e vai parar onde? Vai parar no chiqueiro, cuidando de porcos, passando fome, maltrapilho. E aí ele deseja comer das migalhas que caem no chão para alimentar os porcos, e nem isso deram a ele. Então ele cai em si e diz assim: eu vou voltar para meu pai,
Porque na casa do meu pai eu tinha comida a fartar, tinha pão a fartar. Na casa do meu pai eu era tratado com honra. Na casa do meu pai eu tinha amor, eu tinha carinho, eu tinha cuidado, eu tinha proteção. E ele fala: eu vou ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra ti, me aceita, ainda que seja como um dos teus trabalhadores. E o que o pai faz? Restitui ele na posição de filho, porque não existe ex-filho, existem filhos pródigos. Você vê, por exemplo, que olha quantos filhos, nós fazemos muito trabalho na rua, nas cracolândias da vida, e nós presenciamos ali muitas pessoas. Às vezes tem gente que olha e fala assim: está na rua, família desestruturada, por isso que estão lá, pais desnaturados. Não é assim? Mas ali tem filhos de doutor, ali tem filhos de pais que são cristãos, que sempre deram uma educação cristã para o filho. Ali tem filhos de pais que sempre trataram os filhos com muito amor e carinho, e mesmo assim eles tomaram a decisão, por conta do vício, saíram de casa e hoje estão na rua, sofrendo, sujo, fedendo, drogado, apanhando, sendo abusado fisicamente, sexualmente, porque estão longe do Pai, estão longe da presença do Pai, não tem o escudo que os protege, não tem. Estão vulneráveis. Volta e meia um morre. Volta e meia um sofre um ataque. Atiram fogo, queimam, matam. Mas por quê? Porque estão longe do cuidado dos pais. A Bíblia em Juízes, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: e se escolhias deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Ou seja, olha a situação. Eles tinham a proteção de Deus. Deus protegia, Deus livrava das guerras, Deus dava vitória. Só que chegou um momento que eles tomaram uma decisão de escolher para si deuses. Eles viraram as costas para quem? Para Deus. E escolheram para si deuses. E o que aconteceu? Não demorou muito, a guerra chegou às portas deles. É isso que acontece quando uma pessoa se afasta de Deus. Porque Deus livra. Tem guerras, eu vou dizer uma coisa para você, tem guerras que Deus te livra nessas guerras, dentro dela, no calor da guerra, o bicho pegando, o couro comendo, é tapa para lá, é tapa para cá. Quem já passou guerra aqui? É uma guerra. Agora, tem guerras que você nem travou, sabe por quê? Porque Deus não permitiu, Deus te tirou do meio dela. Você nem travou essa guerra. Mas quando eles se afastaram de Deus, Deus permitiu que a guerra batesse na porta deles. Tem muitas pessoas que depois que ela se afastou de Deus, a guerra chegou para ela. Começou a pipocar problema de tudo quanto é lado. É problema de saúde, é o desemprego, marido traiu, o filho se revelou, e começou a acontecer um monte de coisa, tragédia daqui, tragédia de lá, problema de todas as direções. E ela tinha o escudo, ela tinha proteção, ela tinha, não, aí fizeram como eles aqui. Eles procuravam escudos, eles procuravam espadas, eles procuravam, mas não era suficiente. Porque a pessoa, quando se afasta de Deus, ela acredita o seguinte, que ela vai dar conta sozinha. E aí quando ela olha, ela procura a espada, ela procura o escudo, ela procura os aparatos dela, e ela percebe que o que ela tem não é suficiente para a guerra que ela está enfrentando. Ela fala: meu Deus, que besteira que eu fiz.
porque eu deixei o meu escudo, o único que poderia me guardar e poderia me proteger. Eu sei que tem pessoas aqui que olham para a vida delas. Eu já pensei nisso, eu já me permiti fazer essa reflexão, de olhar e falar assim: meu Deus, eu tinha mais guerra antes ou agora? E aí eu cheguei à conclusão do seguinte: eu tinha mais guerras lá atrás, só que não parecia, eu não sentia tanto, eu não chorava tanto, eu não sofria tanto, pelo contrário, estava sempre alegre, sempre leve, sempre feliz, sempre disposto. Quem olhava parecia que nem tinha o quê? Problema. Mas aí eu pensei o seguinte: eu já sei por quê. Porque lá atrás Deus estava ali, a minha confiança estava no escudo. Aí o tempo passa e a gente vai deixando de lado e começa a querer resolver as coisas do nosso jeito, e aí você começa a sentir o tranco. Mas não é porque você tem mais problema do que antes, não. Antes você tinha mais problema, mas você não sentia. Hoje você tem menos problema, mas os menos problemas que você tem um impacto muito maior. É mais ou menos assim. Segura essa Bíblia aqui para mim, por favor. Segura firme. É mais ou menos aqui, ó. Tá aqui. Vem o tranco, vem. Pá. Vem o problema. Pá. Vem uma luta, o diabo está atacando, ele está batendo, ele está atacando, só que você tem um escudo, você sente o impacto, mas é suportável, porque há um escudo que te protege. Quando esse escudo sai, agora você está de peito, pode ficar tranquilo que eu não vou dar não, você está de peito o quê? Aberto. E é natural que agora você vai o quê? Você vai sentir, vai começar a doer mais. Você vai começar, ai, ui, tá doendo, ai que dor, ai que guerra, ai que isso, porque agora você está de peito aberto. Tudo que acontecer vai doer mais, vai te atingir mais, porque, gente, não tem lógica. Se você olhar para trás, você vai perceber isso. Você já passou por coisas que você pensou que não ia aguentar. Você já venceu batalhas que aos olhos humanos era impossível vencer. Mas foi uma coisa tão suportável que você falou: meu Deus, já acabou? Agora hoje você está passando por uma guerra tão simples e está, ai que dor, ai meu Deus do céu, vou morrer, ai Senhor. Mas por quê? Porque o escudo, você deixou ele de lado. E o escudo não é um objeto decorativo. Não era. O escudo era um objeto de guerra. O escudo não é para você deixar lá como um troféu. Não. O escudo é para usá-lo, é para exercitá-lo. Quando você deixa o escudo de lado empoeirando, quando você deixa a sua fé de lado, você deixa ela de canto, ela atrofia. Você deixa ela ali, ela perde a eficiência. E aí você está completamente vulnerável. Tudo que acontecer, por menor que seja, vai te atingir. Se você parar para pensar, você vai ver que isso faz todo sentido. Olha o que você já passou e olha o que você está passando. Vê se dói mais antes ou se dói mais agora. Como é que pode um problema maior doer menos e um problema menor doer mais agora? Por que será? Pare e pensa nisso. Amém? E faz dele, a partir de hoje, o seu escudo. Use de verdade. Se proteja. Porque o diabo, ele vai atacar. E ele não vai parar de atacar.
ele vai estar te atacando o tempo todo e todo o tempo. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos falar com Deus, nós vamos buscar a Ele, nós vamos buscar o nosso escudo e a nossa proteção. Amém?